Boa noite. Veja agora no Leme Notícias, segunda edição desta quinta-feira, 27 de junho. Mais de 1.000 alunos participaram da formatura do programa Antidrogas e Violência da Polícia Militar. As eleições estão chegando e você vai saber as dicas para usar bem a urna eletrônica. Secretário Municipal de Saúde participa de audiência pública na Câmara Municipal. Sessão do Tribunal do Júri, realizada hoje, movimentou o fórum local. Confira também a agenda cultural do final de semana. Estas e outras notícias você confere no Leme Notícias, segunda edição. Fique ligado, a gente volta já. É um instante só. Hoje, por volta de 9h30 da manhã, no Tribunal do Júri do Fórum Local, aconteceu a sessão de julgamento do homicídio do PM Stille, ocorrido em 98. 21 pessoas foram convocadas para participar do júri e destes, 7 foram sorteados para compor o conselho de sentença. O julgamento durou praticamente o dia todo. Na parte da manhã, o promotor público apresentou aos jurados as provas de acusação. E no período da tarde, o advogado de defesa expôs seus argumentos a favor do réu. O crime aconteceu no dia 2 de maio de 1998. O acusado entrou neste açougue na Vila Sumaré e roubou cerca de R$400 e uma peça de carne. Uma testemunha chamou a polícia. Na perseguição, o suspeito disparou contra as viaturas, ferindo 3 policiais e matando o soldado Marcos Stille com um tiro na cabeça. Ele conseguiu fugir e foi preso 2 dias depois a partir de uma denúncia anônima. O acusado Cláudio Ferreira Antônio está sendo julgado hoje aqui no Tribunal do Júri por um homicídio consumado, 3 tentativas de homicídio, um roubo qualificado e resistência à prisão. Ele já é condenado por outros crimes e por isso é detento e cumpre pena na penitenciária de Presidente Venceslau. O promotor Denis Peixoto Parron baseou a acusação na vida pregressa do réu e nos depoimentos dos autos dados pelos policiais que participaram da ação. Já o advogado de defesa, Afonso de Moraes Rego, fundamentou sua argumentação alegando uma ação precipitada da polícia e uma possível imperícia dos PMs na abordagem do suspeito. O Conselho de Sentença, composto por 7 pessoas, vai analisar as provas e testemunhos listados no processo e expostos pelos advogados. A partir dos votos do júri, o juiz que presidiu a sessão, João Luciano Salles do Nascimento, deve dar a sentença. O julgamento terminou por volta de 5 da tarde. O réu foi condenado. O juiz determinou uma pena de 37 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, roubo e resistência à prisão. Uma pessoa foi presa ontem por desacato e resistência à prisão. O artesão Eduardo da Silva Magalhães, de 34 anos, estava junto com mais 2 indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da Avenida Jambeiro Costa com a Padre Julião, na região central da cidade. A partir de uma denúncia, a PM foi averiguar. Quando chegou lá, Eduardo começou a ofender os policiais com palavrões e resistiu quando lhe foi dada a voz de prisão. Na confusão, o acusado acabou com um corte na cabeça. Ele foi medicado e, em seguida, recolhido à cadeia municipal. Eduardo Magalhães reside no Rio de Janeiro e já tinha passagem pela polícia por porte e tráfico de entorpecentes. 3 acidentes de trânsito, sendo um com vítima, foram registrados ontem, nenhum deles com gravidade. 2 carros também foram localizados nos canaviais da Fazenda 7 Lagoas. 2 Paratis, uma Ano 92 vermelha, furtada no último dia 15 de junho em Mogi Guaçu. A outra azul, Ano 89, furtada em Pirassununga no dia 6 de março. Ambas estavam totalmente depenadas. Agora à tarde, o secretário municipal da Saúde, Dr. Carlos Alexandre de Oliveira e Silva, participou de audiência pública
prestando contas dos recursos aplicados no primeiro quadrimestre deste ano. Os vereadores questionaram sobre o Programa de Saúde da Família, o índice de tuberculose e hanseníase e sobre o programa odontológico desenvolvido pela Prefeitura Municipal. Você vai ver daqui a pouco. Formatura do ProERD reuniu mais de 1.000 alunos no estádio Hilário Arder hoje de manhã. O Leme Notícias volta já. Não saia daí. A Intervias, concessionária que gerencia o trecho da via Anhanguera que passa por Leme, comunica que a partir das 0 hora desta segunda-feira, 1º de julho, entram em vigor as novas tarifas de pedágio, conforme a autorização do governo do estado de São Paulo. O reajuste será de 8,8%. Nas 9 praças de pedágio administradas pela Intervias, o reajuste vai recair sobre a tarifa bidirecional, cobrada nos 2 sentidos das rodovias, diferenciada por categoria de veículo e calculada sobre a tarifa básica de cada praça. Confira a tabela das tarifas básicas a serem cobradas nas praças de pedágio mais próximas a Leme. Leme, 2,80, Pirassununga, 2,80, Araras, 2,30, Rio Claro, 1,20. Hoje de manhã, a Polícia Militar promoveu a formatura de mais uma turma de alunos que cursaram o ProERD no primeiro semestre deste ano. A formatura foi uma grande festa, com a participação do Batalhão de Cães Adestrados de Campinas. O ProERD, Programa Nacional de Resistência às Drogas e à Violência, trabalha com crianças de 4ª série, visando conscientizá-las dos prejuízos que a droga traz para a saúde e para a convivência social. As aulas são dadas nas escolas e trabalham com temas como autoestima, tipos de amigos e as consequências da dependência de substâncias químicas. A formatura da 6ª turma desta campanha em Leme é mais um passo importante para o futuro da cidade. Que recordações você leva dessas turmas que estão se formando? Pode ter certeza que muitas recordações, dentre elas o carinho, as emoções vividas dentro da sala de aula. Muitas recordações, pode ter certeza. Com certeza, você foi muito importante na vida delas. Qual a importância que elas tiveram na sua vida? Nossa, com a criança nós aprendemos muito. Aprendemos a ser humilde, aprendemos a ouvir. Olha, pode ter certeza que é a melhor experiência trabalhar com crianças. Na formatura estavam presentes autoridades da cidade e policiais militares que fazem parte do ProERD. Na abertura, todos cantaram o hino nacional e logo após o prefeito Geraldo Macarenco fez o seu discurso. Os cães do canil do 35º Batalhão da PM de Campinas fizeram um show à parte. Eles mostraram como detectar drogas em locais suspeitos e como defender seus instrutores. O sargento Beltrán, que apresentou toda a cerimônia, destacou a importância da orientação das crianças em casa. Começar desde cedo, idade 9 anos, a cuidar do filho, a saber aonde vai, com quem vai, saber se ele está indo realmente para a escola ou está ficando fora da escola, cabulando aula. Quando ele vai a algum show, alguma festa, saber aonde é e com quem vai também. Enfim, acompanhar a vida do filho, até o momento em que ele esteja maduro o suficiente e resistente, sabendo o que é bom e o que é ruim para a vida dele. O senhor acha que a atenção é uma das aliadas para combater as drogas dentro de casa? Sim, é uma das aliadas e muitos pais mandam os filhos para a escola e simplesmente fazem isso, deixam a educação por conta da escola e não é suficiente, tem que acompanhar em casa também, o complemento é em casa e a família é a base, a escola só é um complemento na educação. Cerca de 1.100 alunos de 9 escolas receberam o certificado de conclusão do ProERD. No encerramento, eles cantaram a música do projeto que aprenderam durante as aulas.
O que você aprendeu no PROERD? Eu aprendi a combater as drogas, sobre atenção, autoestima, muitas coisas. Cigarro, nicotina, bebida alcoólica. Eu aprendi muita coisa, assim, sobre as drogas, dizer não e tentar evitar elas para nossas famílias. Eu aprendi que as drogas causam dano irreparável em minha vida. Eu aprendi a dizer não às drogas e à violência. E como que você diz não às drogas? Por exemplo, se alguma pessoa vir oferecer alguma coisa para você e você você não deve aceitar. Você tem que falar não e ir embora, inventar alguma desculpa. As eleições estão chegando e a urna eletrônica vai ser usada outra vez. E desta vez o eleitor deve votar em 6 cargos, incluindo o de presidente da República. Por isso, é preciso estar atento para não confundir os números. Mas o processo é simples e quem levar a colinha com os números dos seus candidatos não deve ter problema. O Brasil tem se destacado no cenário mundial pela informatização no processo eleitoral. A urna eletrônica trouxe mais rapidez e segurança para votar e na hora de apurar o resultado final das eleições. Algumas pessoas têm dificuldades na hora de votar. Quais as dificuldades mais encontradas para eleitores no uso da urna eletrônica? As pessoas que não têm muito contato com os aparelhos de informática são as que mais têm dificuldade. Mas se a pessoa tiver conhecimento de um teclado de telefone, ela poderá tranquilamente manusear a urna eletrônica. E como que os eleitores vão poder processar na urna eletrônica? Qual que é o método adequado? Bom, a pessoa primeiramente deve levar a sua colinha, que é o papelzinho onde ele vai levar o número dos seus candidatos. Esse ano, com uma eleição conta com 6 candidatos diferentes, a pessoa não deve esquecer, leve a sua colinha já na ordem de votação dos candidatos e também bem legível para que a pessoa na hora não tenha dificuldade de digitar os números. Você pode demonstrar para a gente? O primeiro candidato é para deputado federal. Ela deve digitar 4 números, aparecendo a foto do candidato, ela verifica se está correto, ela confirma na tecla verde. Caso haja erro na votação, é só digitar a tecla laranja. O segundo candidato é para deputado estadual com 5 números. Basta a pessoa digitar o número, aparece a foto do candidato, igualmente confirma. No estado de São Paulo, nós deveremos votar em 2 senadores diferentes. Então, a pessoa vota no primeiro senador, verifica, confirma. Estará aberto para votação o segundo senador. Estando correto, confirma. Depois ela deve votar para governador, confirma. E, por último, presidente da República, confirma. Nesse momento já estará finalizada a votação. E quem não tirou o título de eleitor ou perdeu o prazo para transferência, o que deve fazer? Se a pessoa é eleitora da nossa zona, da zona eleitoral de Leme, ela pode votar com a sua cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial. Se ela não souber a sessão em que ela vota, ela deve vir ao cartório com antecedência, será fornecida essa informação. Se a pessoa é eleitora em outra zona eleitoral, perdeu o prazo para transferência, ela deve, no dia da eleição, comparecer a qualquer sessão eleitoral e fazer a justificativa do seu voto para que não pague multa posteriormente. As próximas eleições vão ser no dia 6 de outubro para governador, senador, presidente, deputados federais e estaduais. Quem tiver alguma dúvida, pode vir ao cartório eleitoral na rua Coronel João Franco Mourão, número 746, ou telefone 3555-2225. Amanhã à noite, às 7h30, a Prefeitura Municipal vai inaugurar o asfalto do Jardim Jequitibá e do trecho final da Avenida Visconde de Nova Granada. A comunidade local vai organizar uma festa junina para comemorar a melhoria recebida. Você vai ver no próximo bloco.
a agenda cultural para o final de semana. Não saia daí, a gente volta já. E tem mais aumento por aí. As tarifas de telefonia fixa ficaram em média 8% mais caras a partir de ontem. O reajuste, que é anual, foi autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O aumento médio será maior para assinantes residenciais, que terão um reajuste de 8,86%. Para usuários comerciais, o reajuste médio é de 19%. A explicação é o peso maior que a assinatura tem na cesta de serviços dos usuários residenciais. O item assinatura foi o que teve maior reajuste em comparação com os demais. As operadoras haviam solicitado aumento de até 19%. Mas, para definir o reajuste, a Anatel considerou a inflação medida pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas entre junho de 2001 e maio de 2002 e que ficou em torno de 9%. Hoje à tarde, o prefeito Geraldo Macarenco se reuniu com os vereadores que votaram contra o projeto de lei que estabelecia o dia 15 como data fixa para pagamento dos salários dos funcionários públicos municipais. Os vereadores protestaram contra o folheto divulgado pelo sindicato, apontando estes vereadores como responsáveis pelo atraso dos salários deste mês. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, os vereadores disseram que votaram contra, porque o projeto era inconstitucional e que já estavam em conversação com o chefe do executivo para equacionar o problema da data de pagamento. É hora de saber como vai ser o tempo amanhã em Leme. Confira. A sexta-feira vai ser de sol com pouca nebulosidade, sem nenhuma probabilidade de chuva. O ar vai ficando cada vez mais seco. Amanhã, a umidade relativa fica em torno de 57%. A temperatura varia entre 10 e 34 graus. O final de semana vem aí. Cinema, boates, clubes e as dicas de vídeo. Para saber o que vai rolar em Leme a partir de amanhã, confira a agenda cultural com Tatiana Jolie. Boa noite. Vamos às opções para o seu final de semana. Nessa sexta, no Bárbaros, Bon Jovi Cover Oficial Brasil. Ingressos antecipados a R$ 7,00 e na hora, R$ 10,00. No sábado, tem Country Fest no Clube de Campo Empírio, antecipando o clima de Fapil, com a banda Trinity. O evento é somente para associados e visitantes de fora. Somente nessa sexta, sábado e domingo, o Cine Alvorada exibe o filme Crimes em Primeiro Grau. Tom Chapman é acusado de participar de um massacre em El Salvador. Sua mulher, Claire Chapman, é uma poderosa promotora de São Francisco, que se prepara para defender o marido numa corte militar ultra secreta, onde não se aplicam nenhuma das regras que ela conhece. Quando um advogado novato, o tenente Terence Embry, é indicado para o caso, Claire percebe que precisa da ajuda de alguém que conheça essas regras e que deseje quebrá-las. Então, ela vai ao encontro de Charles Green, ex-advogado militar, que aproveita a oportunidade de desafiar a mesma hierarquia que o desgraçou anos atrás. Na sexta, única sessão às 8h15 da noite. Sábado e domingo em 2 sessões, uma às 7 e a outra às 9 da noite. Ainda no Cine Alvorada, estreia na segunda-feira Star Wars, Episódio 2, O Ataque dos Clones. Neste capítulo da saga do diretor George Lucas, a República continua sendo ameaçada pelo caos. A fim de consolidar seu poder, o Supremo Chanceler Palpatine autoriza a criação de um exército para auxiliar os Jedi a defender a República. É neste contexto que Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Padmé Amidala se reencontram. De segunda a sexta em 2 sessões,
uma às 5h30 da tarde e a outra às 8 da noite. Sábado e domingo, às 4 da tarde, às 7 da noite e às 9h30 da noite. Os ingressos custam R$ 5,00 e R$ 2,50 para os estudantes. Para que de filminho em casa, Amor e Dor. Vivendo em Antuérpia, no ano de 1972, Chaya é uma estudante de filosofia que consegue empregar-se como babá na casa da família Kalman. Porém, ela pensa em desistir do trabalho em função da radical postura religiosa de seus patrões, que seguem rigorosamente as tradições judaicas. Só que Chaya encanta-se com o filho de 4 anos do casal e resolve continuar no emprego. Outra opção é Os Garotos da Minha Vida. A trama acompanha a trajetória da bela jovem Beverly, dos seus 15 aos seus 35 anos. Ela sempre sonhou em sair da cidadezinha onde mora e ir para Nova York e tornar-se jornalista, mas cometeu o erro de engravidar. A partir de então, sua vida mudou para sempre. Beverly enfrenta cruel perguntas que várias jovens de sua idade tentam responder. O que fazer agora? Você encontra esses vídeos na Xodó Videolocadora, que fica na Avenida Doutor Jambeiro Costa, 955, com o telefone 571-3830. Para você, um bom final de semana, divirta-se e até semana que vem. Amanhã no Leme Notícias, primeira edição, você vai saber um pouco mais sobre os 2 clubes de serviço que atuam em nossa cidade, o Lions e o Rotary Club. Nossos convidados são os presidentes recém-eleitos, Djalma Araújo e Elia Reis. E a segunda edição volta amanhã, às 7 da noite, trazendo para você as informações da sua cidade, sempre de forma objetiva e imparcial. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. Sexta-feira, 28 de junho de 2002. Você vai ver agora no Leme Notícias, segunda edição. Caminhão tomba no trevo Moacir Pinto. Time do Lemense está na ponta dos cascos para defender a liderança do campeonato contra o Guaratinguetá. A audiência pública com o secretário da Saúde é considerada satisfatória pelos vereadores. E nas vésperas da final da Copa do Mundo, o hino nacional anda em alta, mas pouca gente se arrisca a cantar. O Leme Notícias está começando. Nós voltamos já já, depois do intervalo. Fique ligado.
Hoje, por volta de 10h30 da manhã, um caminhão Mercedes 1113 de Barretos tombou quando entrava no trevo Moacir Pinto, no sentido interior capital. O motorista, Juliano Soares Garcia, de 19 anos, exagerou na velocidade ao fazer o balão. O peso da carga de pranchas de papelão fez o caminhão tombar e deslizar até quase debaixo do viaduto. As marcas dos pneus ficaram no asfalto, indicando exatamente o trajeto do caminhão e o local onde a carga começou a tombar. O motorista e a passageira Cíntia Isidoro, de 20 anos, sofreram apenas escoriações e foram liberados agora à tarde no hospital. 4 desmanches foram fechados e 5 pessoas presas em uma mega operação em São Carlos, envolvendo 30 policiais do município de Leme e de Limeira. Segundo a polícia, a operação começou por volta das 7 horas da manhã de hoje. No fundo de uma casa de classe alta, no bairro Santa Mônica, foram apreendidos 5 motores e 6 câmbios que estavam em um quarto de madeira improvisado. Também foram apreendidos 4 veículos, 2 deles furtados há menos de uma semana em Leme. E em Rio Claro, 7 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e 5 veículos na rodovia Washington Luiz. Segundo a polícia, o ônibus estava no acostamento e foi para a pista sem sinalizar, causando o engavetamento dos 5 veículos que vinham atrás. 2 carros pegaram fogo e um deles explodiu. De acordo com a polícia, um dos carros envolvidos no acidente era de uma empresa de radiologia que transportava carga radioativa. A carga não sofreu danos e foi removida do local. Ontem, o secretário de Saúde, Carlos Alexandre Oliveira e Silva, participou de audiência pública na Câmara dos Vereadores para prestar contas dos projetos e do dinheiro gasto na saúde pública de Leme no primeiro trimestre deste ano. As cirurgias de catarata, a vacinação contra a gripe e o programa Carteiro Amigo foram campanhas citadas pelo secretário como realizações de 2001. O número de nascimentos no município vem diminuindo em razão do planejamento familiar. Segundo o secretário, esses dados têm um aspecto positivo para o desenvolvimento da cidade. O Dr. Carlos Alexandre também prestou contas do primeiro trimestre deste ano. Ele lembrou as campanhas do começo do ano, como a implantação do projeto Criança Saudável, reformas no setor odontológico e campanha contra o câncer no colo do útero. Para o ano que vem, deve ser instalado nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Leme um centro de hemodiálise. Depois da prestação de contas, os vereadores puderam fazer seus questionamentos. O vereador João Sebastião questionou o alto índice de lemenses com hanseníase e tuberculose. Para o secretário, este problema se combate com campanhas educativas e de conscientização social. O vereador Gustavo Fagion perguntou sobre o futuro do PSF. O secretário disse que o programa é prioritário na administração, mas que faltou planejamento financeiro, o que resultou em atraso do pagamento dos funcionários. O vereador Zizo pediu ao secretário sua opinião sobre a informatização de todos os setores do município, inclusive dos postos de saúde. A audiência terminou pouco depois das 6 da tarde. O resultado foi considerado satisfatório pela maioria dos vereadores. Então, você vê, agora vamos dizer, algumas vezes falta remédio nas farmácias, nos postos, falta. Algum probleminha sempre tem. Em todo lugar a saúde é problemática. A gente vê pela televisão que não é só Leme, tem algum probleminha. Mas pela verba que tem a prefeitura, eu acho que faz o que pode, dada a boa vontade dos médicos, dos funcionários, dos postos de saúde, do CMI, enfim, eu acho que até que a saúde vai bem. Tem alguns tropeços? Tem. Faltam algumas coisas? Faltam, mas isso é dentro da normalidade. Então, vamos dizer, você está tudo 100%? Não está 100%, mas o que se pode ser feito está se fazendo. Trabalho sério, honesto, competente do seu secretário, Dr. Carlos, sua equipe. Alguma coisinha, falta alguma vez o remédio, está se procurando fazer a farmácia do povo, que o remédio está mais em conta, está se comprando o remédio com a FURP, enfim, está se fazendo o que pode dentro das previsões que a prefeitura tem. Hoje, durante o dia, um supermercado da cidade promoveu uma festa junina com algumas escolas da cidade. O estacionamento foi transformado em arraiá.
Este já é o 3º ano que o evento é realizado. Algodão doce, pipoca e refrigerante. O arraiá estava animado. Mesmo com o sol brilhando e o calor que nem de longe lembra o inverno, a criançada não desanimou. A festa junina é uma iniciativa da empresa que, segundo os proprietários, tem um objetivo mais social do que de marketing. Isso daí é para dar alegria às crianças que necessitam de carinho. Então a gente sente que eles vêm com muita alegria, os pais, as mães, trazem eles aqui, fico muito satisfeito com isso daí. A empresa faz essa parte social que é para unir mais as pessoas, né? Que é uma forma de mostrar que as professoras se empenham em passar uma cultura, passar um conhecimento, e através disso elas mostram que o trabalho que elas tiveram, que não é fácil, durante todo o ano, para todo mundo aqui presenciar, conhecer essas crianças. E essas crianças também precisam ter oportunidade de vida social. 3 escolas participaram do evento organizado por essa empresa. O destaque de uma delas foi a apresentação da APAE, a Escola para Crianças Excepcionais. A apresentação traz benefícios para o desempenho pedagógico das crianças. Não só como para as crianças de educação especial, como para qualquer tipo de criança, né? Desenvolver habilidade, coordenação, o próprio interesse delas, né? Às vezes para habilidade para dança. Isso é muito importante. Peraí, e aí, você gostou de dançar aqui hoje? Dançar. E o seu par aí, como é que é o nome dele? Ainda aqui. E aí, você gostou de dançar também? Já. Gostou? Peraí, Bru, aqui, ó. Vai sair um namoro aí, não? Não. Vai. Olha que sai o namoro, hein? Vai. Vai? Vai. Você tá gostando dele, hein? O que é? E agora à noite, a Prefeitura Municipal vai inaugurar o asfalto do Jardim Jequitibá e do trecho final da Avenida Visconde de Nova Granada. A cerimônia oficial começa às 7h30 e logo depois tem festa junina, organizada pela comunidade local para comemorar a melhoria recebida. E também tem festa junina na Prefeitura Municipal agora à noite. A festa foi organizada pela administração para os funcionários públicos municipais. Inclusive o prefeito e os secretários prometem estar no arraiá, dançando quadrilha e comendo amendoim e pipoca. Segundo informações, o noivo vai ser o secretário de Segurança e Trânsito, o Tenente Machado. E o padre, ninguém menos que o prefeito, Geraldo Macarenco. Você vai ver daqui a pouco. O Lemense está preparado para defender a liderança do campeonato no domingo diante do Guaratinguetá. Não saia daí. A gente volta já. Os times da Secretaria Municipal de Esportes e outras equipes vão estar na ativa neste final de semana. Tem vôlei, tênis, futebol e hóquei sobre patins. Confira a agenda esportiva. Amanhã, sábado, no ginásio Valdomiro Macarenco, acontece o Festival Pré-Mirim de Voleibol Feminino da APV. Os jogos começam às 9 da manhã com equipes de Leme, Mogi Guaçu e Santa Cruz das Palmeiras. Em Limeira, também às 9 da manhã, os times de futebol infantil e juvenil de Leme vão estar jogando contra os times de lá. E em Descalvado, a equipe de futebol de Leme, na categoria Dentinho, joga pelo Campeonato Amador da Liga do Vale do Mogi Guaçu, sob o comando do técnico Zé Amiro. Às 3 da tarde, em Aguaí,
a equipe de futebol feminino de Leme faz amistoso contra o time local em preparação para os Jogos Regionais de Valinhos. Ainda no sábado de manhã, no Clube de Campo Empírio, acontecem os jogos finais do Aberto Cuarte de Tênis, com a premiação dos vencedores. E às 15h, do sábado ainda, no ginásio Mostardão, a equipe de hóquei de Leme enfrenta o Bauru pelo campeonato regional da categoria. E o Lemense joga no domingo às 15h em Guaratinguetá contra o time local. O adversário vem crescendo bastante na competição e deve complicar para o azulão. Mas o técnico Amado Bucar já tem o time definido e a estratégia de jogo para tentar manter a liderança do campeonato. O Guaratinguetá cresceu ao longo do campeonato e era líder até a última rodada. Qual vai ser a estratégia para enfrentar um time tão motivado jogando em casa? Ter cautela, né, respeitando o adversário e ao mesmo tempo buscando os 3 pontos, né? E sabemos que a equipe dele, quando joga dentro de casa, é uma equipe forte também, mas o Lemense vem se apresentando bem, tanto dentro de casa como fora. Esperamos que não seja diferente no jogo contra a equipe do Guaratinguetá. E qual que é o segredo para um time continuar na liderança num campeonato tão competitivo? A competência, né, dos jogadores, a humildade e a determinação que está existindo entre eles. E o objetivo está sendo buscar a classificação entre os 4. Lógico que vai ter alternância nos primeiros colocados, mas o mais importante é nós estar no bolo entre os 4 buscando nossa classificação. Confira como está a classificação da Série B1 até agora. O Lemense está na liderança com 25 pontos ganhos. Em seguida vem o Tupã com 23 e o Guaratinguetá em terceiro também com 23 pontos, mas com um saldo menor de gols. Na 4ª colocação vem o Linense com 22 pontos, seguido do Rio Claro, também com 22, e do Velo Clube com 20. Mesmo que o Tupã vença o Rio Claro, se o Lemense conseguir um empate em Guaratinguetá, ainda permanece em primeiro lugar. O Cine Alvorada exibe hoje, amanhã e domingo, o filme Crimes em Primeiro Grau. Hoje, a sessão é às 8h15 da noite. No sábado e no domingo, às 7h e às 9h da noite. Na segunda-feira, estreia a mais recente produção de George Lucas, Star Wars, Episódio 2, O Ataque dos Clones. O filme vai ser exibido em 2 sessões, às 5h30 da tarde e às 8h15 da noite. Você vai ver no próximo bloco. Apesar do patriotismo estar em alta, o hino nacional continua sendo um ilustre desconhecido da maioria dos brasileiros. Fique ligado, a gente volta já. As cirurgias da Santa Casa de Pirassununga serão suspensas em julho, se o banco de sangue não começar a funcionar nos próximos dias. A direção clínica enviou uma carta à provedoria do hospital condicionando a realização das cirurgias eletivas aos estoques de sangue no município, para que os médicos não corram risco de perder vidas durante as operações. O banco de sangue da Santa Casa está pronto desde dezembro e atende todas as exigências técnicas. No entanto, para passar a funcionar, é necessária a visita de inspeção da Direção Regional de Saúde, a DIR, de Piracicaba. Uma espera que já dura 6 meses. Enquanto o local não é aberto, os pacientes chegam a esperar pelo menos 2 horas pela transfusão. Isto porque uma ambulância tem de vir até Leme para buscar o sangue. Chegou a hora de ver como vai ser o clima no final de semana. Confira a previsão do tempo. O final de semana vai ser de sol com poucas nuvens, sem probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar fica em torno de 57%. A temperatura varia entre 12 e 34 graus. Segunda-feira ainda faz sol, mas a previsão já aponta a possibilidade de chuva para
a terça-feira. E no domingo tem a grande final da Copa do Mundo, envolvendo Brasil e Alemanha. Nunca se viu tantas bandeiras espalhadas pela cidade como agora. O patriotismo está em alta, mas um dos símbolos nacionais mais importantes, o hino, ainda continua sendo um ilustre desconhecido da maioria das pessoas. Nada melhor para levantar o patriotismo do que ver o Brasil em mais uma final da Copa do Mundo, prestes a ser pentacampeão. Mas será que dá para chamar de patriotas pessoas que não sabem sequer cantar o hino de seu país? O senhor sabe cantar o hino nacional inteiro? Não, inteiro não sei. Sei umas 2 estrofes. Tanto que o senhor sabe. O viro do Ipiranga, mais pra cidade, um povo herói tombado, retumbante. O sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu na pátria nesse instante. Do penhor dessa igualdade, conquistaram. Aí. Essa dificuldade pode ser desinteresse de alguns ou mesmo despreparo de outros, por não terem aprendido o hino na escola. Por que as pessoas, ao menos a maioria, têm dificuldade de aprender e memorizar o hino nacional? Na minha opinião, isso acontece porque a estrutura e o vocabulário usado no discurso do hino nacional, né, no texto, são muito complexos e estão muito fora da nossa linguagem diária, né? Isso eu acho que é um agravante assim, decisivo para o pessoal não conseguir cantar o hino ou memorizar a sua letra. Um outro motivo que eu acho é que há muito tempo atrás as escolas ensinavam o hino nacional nas aulas de educação moral e cívica, né? E aí, por questões políticas, essa matéria foi abolida da escola. Então, acho que a gente ficou um tempo sem estar trabalhando o hino nacional, o seu vocabulário, a sua estrutura, e isso dificultou, né? Hoje a gente vê uma retomada dos professores trabalhando o significado e o canto mesmo do hino nacional. Analisando apenas os 2 primeiros versos, é possível ver a diferença da linguagem usada no hino para a nossa atual. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Essas 2 frases poderiam ser escritas de maneiras mais simples. As margens calmas do rio Ipiranga ouviram o grito estrondoso de um herói que representava todo o povo brasileiro. Nessa escola, as crianças são estimuladas a cantar o hino ao menos uma vez por semana. Além de serem estimulados pela escola, é lei. O município lançou uma lei que toda quarta-feira deverá ser cantado o hino nacional e o hino de Leme. E como que os alunos reagem? Eles gostam ou eles reclamam? Nós temos uma tabela, porque são muitos alunos, para cada semana saírem 3 ou 4 salas. E eles ficam aguardando o dia deles virem para cantar o hino. Mas quem quiser ter o hino nacional em casa para ouvir no aparelho de som, vai ter dificuldade em encontrar o CD nas lojas da cidade. O patriotismo, neste caso, está mais ligado às canções da Copa veiculadas na TV do que com o hino oficial do Brasil. Aumentou a procura por CDs que tem o hino nacional? Olha, a partir do último campeonato agora que teve, que o Brasil ganhou, nossa, aumentou bastante. Foi do hino, daquele um que está passando no comercial, né? Seleção, tá na Copa. Tudo quanto é tipo, tem um que ainda é meio sacanagem aí, que é Gaviões na Copa também, aumentou também, vendeu bem, a gente não tem mais nada. Aumentado sim, o pessoal está procurando bastante e principalmente assim, com músicas da seleção, sabe? Uma coisa mais pro povo mesmo. Tem havido bastante procura, ainda bem, né?
Independente do placar do próximo domingo, o patriotismo deve continuar. Não é só porque a Copa acabou que o sentimento pela nação também deve ir embora. Afinal, o país verde e amarelo é a terra dourada, entre outras mil. Esta o Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. E vamos ver se desta vez, com a torcida de 170 milhões de brasileiros, nossa seleção traz o penta do Japão. O Leme Notícias, segunda edição, volta na segunda-feira, às 7h. Para você, um excelente final de semana, torcendo pelo pentacampeonato da seleção brasileira. Nos vemos na segunda. Um abraço e até lá. Boa noite. O Leme Notícias, segunda edição, está começando e traz para você os seguintes destaques. O Brasil é pentacampeão de futebol. Os lemenses acompanharam a partida e comemoraram a vitória da seleção com muita animação. E a comemoração também trouxe trabalho para a polícia com acidentes de trânsito, um deles fatal. Hóquei de Leme perde na segunda rodada do Campeonato Paulista, que foi realizada no Mostardão. Lemense empata em Guaratinguetá e mantém a liderança da Série B1. Incubadora de empresas começa a funcionar em agosto. Estas e outras notícias você confere no Leme Notícias desta segunda-feira, 1º de julho. A gente volta já já, depois do intervalo. É um instante só. E a comemoração do Penta deu trabalho para a polícia. Só no domingo à tarde, 8 acidentes de trânsito foram registrados. Ao todo, no final de semana, foram 10 acidentes, sendo 5 com vítimas. O mais grave aconteceu por volta de 3 da tarde de ontem. Francisco Pereira da Silva, de 27 anos, dirigia uma Honda Titan, ano 96, pela Avenida José Moreira de Queiroz. Isso em alta velocidade. Ele perdeu o controle e se chocou com um muro de uma residência. O motociclista foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 11h30 da noite. Num dos bolsos da vítima foi encontrado um invólucro com cerca de 11 gramas de cocaína. Um casal também foi detido ontem por volta de 3 da tarde por estar portando maconha. A partir de uma denúncia anônima, a polícia localizou na rua Maristela, no Jardim Tufanim, o casal Adilson Pereira da Silva, de 28 anos, e Fabiana Aparecida Paulo, também de 28 anos, ambos residentes em São Paulo.
No bolso da mulher foi encontrada uma caixa de fósforos e um cigarro de maconha. Os dois foram conduzidos ao plantão e lá se constatou que ambos já tinham passagem pela polícia por lesão corporal, furto, receptação, estelionato e outros crimes. Eles foram liberados após o pagamento de fiança de R$20. E ainda na manhã de ontem, mais 3 pessoas também foram detidas por porte de entorpecentes. A guarnição da PM fazia patrulhamento pela Vila Santa Rita quando 2 indivíduos em atitude suspeita foram abordados. Quando questionados, eles disseram que no interior da casa haviam pessoas usando drogas. Com o apoio de mais uma viatura, os policiais revistaram o local e, escondido no sofá, onde estavam outras 4 pessoas, foi encontrada uma trouxinha com maconha. Num dos quartos foi encontrado mais maconha e um frasco de remédio. Estevan Ricardo de Souza, de 24 anos, Rafael Piratelli, de 21 anos, e Rafael Altués Cagion, de 20 anos, foram indiciados por porte de entorpecentes. Pagaram fiança de R$20 e foram liberados. E a comemoração do pentacampeonato deu prejuízos para a agência do Banco Real, que fica bem no centro da cidade. Alex dos Santos Leme, de 19 anos, acompanhado de um amigo, deu um soco num dos vidros da agência por volta de 2h30 da tarde de ontem. Mesmo ferido com gravidade no pulso da mão direita, o rapaz fugiu na companhia do amigo. Mas os policiais conseguiram deter os dois na rua Rafael de Barros. Segundo o amigo, o soco seria para comemorar o pentacampeonato. Há suspeitas de que o rapaz estava sob efeito de drogas. Ele foi medicado e permanece internado na Santa Casa de Leme. E ontem, bem no final da hora do jogo da Copa do Mundo, a polícia foi chamada para atender um incêndio no Jardim Isis. Um terreno nas esquinas entre a Avenida Hermínio Mento e Sebastião da Silva Leme serve de depósito para caixas d'água de cimento amianto de uma empresa. Os estrados de madeira das caixas pegaram fogo, possivelmente por causa de fogos de artifício. Os vizinhos comunicaram à polícia que acionou o Corpo de Bombeiros de Araras e o caminhão-pipa da usina Criciúmal. As chamas foram dominadas e ninguém saiu ferido. Segundo informações, as caixas continham produtos químicos. Você vai ver daqui a pouco. Incubadora de empresas deve começar a funcionar em agosto. Não saia daí. O Leme Notícias volta já. E o Lemense conseguiu um empate em Guaratinguetá na partida realizada ontem à tarde contra o time local. Com um gol de Luiz Cláudio aos 39 minutos do segundo tempo, o azulão conseguiu arrancar mais um ponto fora de casa, mantendo assim a liderança do campeonato da Série B1. O Tupã, que empatou com o Rio Claro, está igualado com o Lemense na classificação, mas tem um saldo de gol menor. Confira como ficou a classificação. O Lemense vem em primeiro com 26 pontos ganhos. Tupã em segundo, também com 26. Depois vem o Linense com 25, o Guaratinguetá com 24 e o Rio Claro com 22 pontos. Em último continua o 15 de Caraguá, com apenas 2 pontos ganhos. E o tão sonhado título de pentacampeão mundial de futebol veio mesmo. O time de Felipão conseguiu a façanha depois de uma campanha invejável com 7 vitórias. Assim como em 94, a seleção saiu desacreditada pela péssima campanha realizada nas eliminatórias, mas cresceu durante a competição. A final desta vez foi menos tensa. Ainda assim, muita gente comeu os dedos de tanto nervoso. A tensão deu lugar à alegria com os gols de Ronaldinho. Depois do final da partida, as ruas principais da cidade foram tomadas pela festa dos torcedores.
Sofrimento, ansiedade e emoção. Até os menos fanáticos por futebol pareciam hipnotizados diante da TV. Uns nem se mexiam, outros não conseguiam conter a agitação. Finalmente, o grande dia havia chegado. Era ser pentacampeão ou empatar em número de títulos com a Alemanha. Enquanto em frente à TV as pessoas estão tensas e nervosas, na avenida central da cidade reina um sossego muito além do normal para uma manhã de domingo. Dá até para andar no meio da rua. Em um dos pontos da Avenida 29 de Agosto, torcedores se concentravam no meio da rua, impedindo o trânsito de veículos, que nem apareceram pedindo passagem. Antes do jogo começar, o otimismo prevaleceu entre os torcedores. 2-1 Brasil. 5-0. 5-0. Ó, eu acho que vai ser 2-1 Brasil. A expectativa tá grande aí, tá? O negócio tá bem ansioso o jogo, tá bem estressante mesmo, mas nós chega lá. O primeiro tempo foi arrastado. No final dos 45 minutos da primeira etapa, o placar terminou em 0-0. O resultado levou alguns torcedores ao desânimo. Ah, mais ou menos, né? O jogo tá meio chato, mas tentar fazer uns golzinhos aí. Já no segundo tempo, logo nos primeiros minutos, veio o alívio. 1-0 para o Brasil. Mesmo assim, o medo da Alemanha empatar ainda existia, mas a certeza do título veio com o segundo gol no fim do jogo. Depois que soou o último apito, foi só comemorar. Agora o Brasil é o único país 5 estrelas. E no sábado à noite, Leme sediou a segunda rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão de hóquei em linha. Os jogos começaram às 6 da tarde com a partida entre São Bernardo do Campo, que ganhou de 4-3 do Pandas de São José dos Campos. Na sequência, uma partida super equilibrada entre Mauá e Caieiras. O time de Mauá começou mais entrosado e chegou a marcar 5-2. Na segunda etapa, o Caieiras reagiu e conseguiu terminar a partida com empate em 6-6. Na última partida da noite, o time de Leme enfrentou a forte equipe de Bauru. Os meninos de Leme não conseguiram mais do que um gol e perderam por 14-1. A próxima rodada deve acontecer em Caieiras daqui a 2 semanas. Você vai ver no próximo bloco. A Prefeitura vai inaugurar incubadora de empresas em agosto. A gente volta já. Fique ligado. A Prefeitura assinou um convênio com a Unifiam, implantando o curso de Magistério Superior. Todos os professores da rede municipal que ainda não possuem o curso superior vão ter 70% de bolsa. Os profissionais desta área podem efetivar o exercício docente, educação infantil e fundamental. São 180 vagas para os períodos da manhã, tarde e noite. As inscrições começam hoje e vão até 12 de julho. E podem ser feitas na Unifiam de Leme ou Pirassununga. É necessário a apresentação de documentos e o pagamento de uma taxa de R$ 50. Maiores informações pelo fone 571-5717. O dia amanhã vai ser de sol. Confira a previsão. A terça-feira vai ser de sol com poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar fica em torno de 52%. A temperatura varia entre 13 e 31 graus. E a Prefeitura Municipal já alugou o local no Jardim do Bosque, onde vai funcionar a incubadora de empresas. A iniciativa visa fomentar o surgimento de novos empreendimentos que gerem renda e emprego no município.
No local funcionava o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, o PROIND, um projeto da gestão passada que visava dar apoio às pequenas empresas, como, por exemplo, a PCM Eletrônica Limitada, que está lá há cerca de 3 anos. Agora que a empresa está em condições, vai mudar de lugar e continuar o trabalho. Nós somos uma empresa de montagem de aparelhos telefônicos, porteiros eletrônicos, luminárias eletrônicas. E a gente trabalha com montagem mesmo desses aparelhos eletrônicos. A iniciativa da Prefeitura foi importante para trazer novas empresas aqui para Leme, né? Nós viemos exatamente por causa desses benefícios e nos instalamos aqui já há 3 anos em Leme. A gestão atual vai continuar com a ideia do projeto, mas com algumas modificações. Lá vai funcionar uma incubadora de empresas. A incubadora é um conceito que está se desenvolvendo no estado de São Paulo, com 50 incubadoras hoje, onde as empresas jovens têm um período de facilitação das suas atividades, com assessoria em marketing, assessoria contábil e assessoria de processos industriais, através do conhecimento das universidades. Quem pode usar os benefícios da empresa? O empresário que tenha um projeto e que não tenha recursos em grande escala para executar o seu projeto, né? Mas ele tem que submeter o seu projeto a um estudo que será feito por pessoal do SEBRAE, por pessoal do Parque de Alta Tecnologia de São Carlos e até por pessoal da Prefeitura também. A previsão para colocar o projeto em funcionamento é para daqui a mais ou menos 2 meses e meio, uma vez que exige muita burocracia. E deve começar em agosto. Para o dia 29 de agosto nós queremos estar inaugurando a incubadora com atividades, né? Que documentos são necessários para começar a trabalhar na incubadora? Basicamente uma ficha limpa e um projeto sólido, uma ideia consistente, não é uma ideia sonhadora, né? Uma ideia da qual eu ouvi falar ontem e hoje quero abrir uma empresa. É um projeto sólido de pessoa que tem experiência naquela área que ele pretende desenvolver como negócio. Porque as estatísticas mostram de cada 10 negócios novos iniciados, 7 morrem antes do 2º ano. E a incubadora quer exatamente diminuir essa taxa de mortalidade empresarial, vamos chamar assim, né? Para manter o projeto, a Prefeitura não vai arcar sozinha com as despesas. Os recursos são o SEBRAE, participa com a parte do leão, a parte maior. A Prefeitura participa com o aluguel do barracão, né? E os próprios empresários vão pagar uma pequena taxa para funcionar, não é nada grátis. Não é um favor que o poder público está prestando àquele que tem uma ideia de negócio. É uma assessoria, é uma incubadora, é como uma gestação de um bebê. Então a empresa é um bebê que merece aqueles cuidados para que ele tenha uma vida longa e saudável. E o Leme Notícias, segunda edição, fica por aqui. Mas amanhã, no Leme Notícias, primeira edição, que começa ao meio-dia, você vai ver uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Roberto Cruz. Para você, uma boa noite e até lá.
Terça-feira, 2 de julho. Confira os destaques desta edição do Leme Notícias. Combustíveis ainda não tiveram reajuste em todos os postos da cidade. Departamento de Posturas do município quer calçadas na Avenida João Arraes Heródio Filho. Nem todo mundo viu a final da Copa. Você vai ver o que acontecia na cidade enquanto o Brasil jogava no Japão. Estreia do filme Ataque dos Clones não teve o público esperado em Leme. E você vai ver também a programação da FAPIL 2002. O Leme Notícias está começando. Nós voltamos já com estas e outras informações. Fique ligado. É um instante só. Uma residência da zona rural foi roubada ontem por volta de 2 da tarde. A dona de casa, Adriana Maria Rosim, que mora no sítio Planalto, na estrada Leme-Taquariponte, foi surpreendida dentro de casa por um indivíduo moreno, encapuçado e armado. Sob ameaça de morte, ele levou R$60 em dinheiro, 3 óculos de sol, uma jaqueta e um par de tênis. Um vizinho viu o rapaz fugindo e entrando num canavial. Ele chamou a polícia, que fez buscas na área, mas não conseguiu localizar o suspeito. E nem a Santa Casa de Misericórdia de Leme escapou dos ladrões. Ontem pela manhã, quando a farmacêutica Luciana Marchetti chegou ao trabalho, notou que o cadeado do portão e o alambrado do depósito de gás foram arrombados. Os ladrões furtaram 2 botijões de gás e fugiram sem deixar pistas. E ontem à tarde, em Rio Claro, um homem de 26 anos tentou matar sua mulher, uma empregada doméstica de 25 anos, mas falhou e acabou assassinando o patrão dela, de 48 anos. Segundo a polícia, o suspeito foi até a casa onde a mulher trabalhava e disparou 2 tiros contra ela. Uma das balas atingiu a cabeça, a outra, o abdômen da vítima. Em seguida, ele atirou contra o proprietário da casa, Sérgio Russim, ferindo o pescoço e o abdômen. O dono da casa chegou a ser encaminhado para o hospital particular, mas não resistiu. A mulher foi levada para a Santa Casa da cidade, onde está internada. O suspeito deixou o local levando o filho deles, de 6 anos. O garoto foi entregue ao tio, que em seguida o deixou com a polícia. O rapaz está foragido. Este foi o 2º crime passional registrado na cidade em menos de 24 horas e o 30º homicídio desde o início do ano. O setor de fiscalização e posturas do município orientou os proprietários de terrenos nas avenidas Carlo Bonfante e João Arraes Heródio Filho que construíssem calçadas na frente dos seus lotes, mas poucos atenderam a solicitação. Para andar a pé na Avenida João Arraes Heródio Filho e sua continuação na Avenida Carlos Bonfante, é necessário alguns cuidados. Porque de repente você vai andando assim, né? Vem um carro, muitos nem dirigir que presta não sabe, vai, tira um fino na gente, assusta, né? Então você andar na calçada é bem melhor. Não ter calçadinha aqui nas avenidas atrapalha os pedestres? Atrapalha bastante, viu? Às vezes é perigoso um acidente, tendo calçada é melhor a gente andar. Você acha perigoso? Eu acho sim. Inclusive já aconteceu um acidente logo após aí. Eu já vi pessoal de moto que aconteceu isso daí. A implantação das calçadinhas já está sendo feita por alguns proprietários destes terrenos. Porque aqui era tudo valeta, buraco, né? Então veio 6 caminhões de terra, aterrou tudo aqui. Agora eles vão fazer a calçada. Até lá uns 15 dias vão fazer. É obrigatório, né? José Ricardo de Barros é proprietário de 4 terrenos na avenida e não sabia da obrigação de se construir calçadinhas. Bom, o que eu estou achando é o seguinte, eu acho que, em primeiro lugar, se for para trazer benefício para Leme, benefício para a cidade, limpeza e organização, eu sou totalmente favorável.
O senhor recebeu alguma intimação falando das multas? Bom, até o presente momento, não recebi nada, né? Não, inclusive nos meus arquivos, que eu estou procurando, até o momento não recebi nada. E se vier porventura receber, eu acho que em primeiro lugar a prefeitura deve avisar a gente, né? Para a gente poder executar a obra, se essa for de necessidade e de obrigatoriedade, né? O chefe do setor de posturas e fiscalização na prefeitura disse que vai haver uma nova notificação aos proprietários para conscientizar e orientar os donos dos terrenos a fazerem as calçadas. E nós estivemos na Avenida Raiz Heraldo Filho e constatamos que algumas pessoas realmente já estão se providenciando calçadinhas. Outras alegam ainda não ter conhecimento da multa. O que você diz a respeito disso? Bem, anteriormente nós esclarecemos, a multa virá, certamente virá. Ela tem o prazo para recorrer da multa, se tiver razão, isso é acatado ou não. Então é importante aproveitar essa situação mais uma vez, através de vocês, alertar essas pessoas que nós vamos voltar a falar nisso, nós vamos voltar a notificar aqueles que não fizeram para que façam essa calçada. Isso é feito através de alguma carta oficial? Olha, nós fazemos através da imprensa oficial, jornais da cidade, isso foi publicado, e também notificação por escrito, tá? Nós vamos voltar a fazer. Aqueles que não fizeram receberão essa notificação, será exaurido sua assinatura recebendo essa notificação e nós vamos dar um prazo para ele. E ele poderá fazer dentro desse prazo ou assumir aí as sanções que virão em seguida, né? Bem, a gente faz a notificação, dá um prazo para que ele faça essa calçada. Se ele justificar alguma coisa, nós tivemos casos de uma pessoa que foi notificada, ela tinha um problema com um formigueiro de frente ao imóvel e isso deu trabalho. Ela pediu, nós dilatamos o prazo e assim nós fazemos com os demais. O prefeito Geraldo Macarenco disse que a administração municipal não tem condições de fazer as calçadas e espera a iniciativa dos proprietários. Quem não atender a solicitação vai ser advertido e depois multado. Mesmo que a multa não seja paga, o débito vai ficar pendente na dívida ativa do imóvel, que é corrigida por juros e multa. Você vai ver daqui a pouco. Ainda vale a pena procurar. Nem todos os postos da cidade repassaram o aumento da gasolina e do diesel. Fique ligado, a gente volta já. Os usuários de planos e seguros de saúde vão ter um reajuste máximo de 9,39% no valor de sua mensalidade em julho. O reajuste faz parte da política anual de custos da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é válido para o período de 2002 e 2003. A correção será aplicada de acordo com a data de aniversário de cada contrato individual ou coletivo. E vale tanto para plano quanto seguro de saúde. Isso significa que se o contrato do usuário vencer em novembro, o aumento não pode ou não poderá ser aplicado em julho. O índice de reajuste foi definido em abril pela diretoria da ANS. Na época, as empresas do setor pediam um aumento de até 15%. No sábado passado, enquanto o país se preocupava com a final da Copa do Mundo, o governo anunciou sem muito alarde um aumento de 6,2% na gasolina e 9,5% no diesel. Alguns postos de Leme ainda não aumentaram e outros já repassaram o reajuste para as bombas. Os motoristas não se deixam anestesiar pelo Penta e protestam contra o aumento. Este posto na Vila São Jorge manteve o mesmo preço. A gasolina está a R$ 1,69. O gerente alega que o problema é a concorrência, mas o aumento vai ser imediato, independente da renovação do estoque. No momento imediato. Quando terminar o estoque, a gente pode resolver, poder mexer no preço também, entendeu? Mas no momento vamos segurar. O concorrente estiver continuando do mesmo jeito, vamos continuar também.
Os outros postos que não mexeram no preço pretendem manter os valores antigos pelo menos até quinta-feira. Já aqueles que vendem o combustível com preço novo aumentaram mesmo sem renovar o estoque. O aumento é imediato, porque os donos de posto têm que fazer imediato por causa da renovação do capital de giro. Se ele não fizer imediatamente, um posto que nem nós aqui na cidade que vender muito a prazo, então aí a gente não consegue repor o capital de giro da empresa da gente. Então ele tem que ser imediato. Os clientes não ficaram nada contentes com a novidade e resumem o protesto em uma palavra: absurdo. Você soube do aumento do combustível? Fiquei sabendo. Quando você ficou sabendo? De sábado para domingo, que ia ter aumento. E o que você achou? Quantos por cento que ia subir? Eu sabia que ia subir a gasolina, mas quantos por cento eu não sabia ainda. São 6,5%. O que você achou desse aumento? Achei um absurdo. Já tá alto. Aumenta a gasolina, aumenta gás, aumenta tudo. E o salário não aumenta? Como é que nós vamos fazer para continuar abastecendo os carros com esses aumentos que está tendo? É um absurdo, né? Porque o salário continua o mesmo. E a gasolina sempre subindo, então não tem condição, né? Olha, é um absurdo, porque nas fases que nós estamos, o desemprego é bastante, né? E só vê aumento. Mas melhora no salário dos coitados trabalhadores, nada, só aumento. Então eu acho absurdo. O jeito é encher o tanque e aproveitar os preços antigos. Com a gasolina a quase R$ 2,00, vai ser difícil manter qualquer carro daqui para frente. Por mais econômico que seja o automóvel, o consumidor não vai conseguir encher o tanque com menos de R$ 80,00. O representante do Programa Especial da ONU para Combate ao Vírus da AIDS disse que hoje a epidemia está apenas no começo e pode provocar a morte precoce de mais de 68 milhões de pessoas até 2020. Nos últimos 20 anos, a AIDS já matou mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. A epidemia continua se espalhando pelos 5 continentes. Os jovens estão particularmente expostos e 12 milhões deles contaminados. Metade das novas infecções adultas envolvem jovens entre 15 e 24 anos. A cada dia, 6 mil jovens de menos de 24 anos e 2 mil de 15 anos estão contaminados no mundo. Você vai ver no próximo bloco. Nem todo mundo assistiu à final da Copa no domingo. Teve gente trabalhando, mas mesmo assim não deixou de vibrar com a seleção. Nós voltamos já, depois do intervalo. Não saia daí. Ontem foi a estreia mundial do filme Episódio 2, O Ataque dos Clones, a continuação da saga de Guerra nas Estrelas. A renda de Ataque dos Clones nos Estados Unidos, onde estreou em 6 mil telas, foi de 80 milhões de dólares no primeiro final de semana e de 270 milhões de dólares até agora. O filme custou 120 milhões de dólares. Em Leme, ontem, pouco mais de 140 pessoas foram conferir o filme. Para o proprietário do cinema, a pouca frequência de pessoas se deve ao fato da estreia ter acontecido numa segunda-feira, dia em que normalmente pouca gente vai ao cinema. Mesmo assim, para uma segunda, até que o número foi muito bom. O Cine Alvorada está exibindo o filme em 2 sessões, às 5h30 da tarde e às 8h15 da noite. E a FAPIL começa nesta sexta-feira. E neste ano, a comissão organizadora terceirizou a produção do evento para uma empresa especializada. A festa vai começar com o show do grupo Fala Mansa. No sábado, é a vez de Chitãozinho e Chororó. E no domingo, o motociclista Gini Fireball. Na segunda, a dupla revelação Bruno e Marrone
fazem a sua apresentação. E na terça-feira, feriado, show com artistas da região. Sempre antes das apresentações, tem rodeio profissional. E depois dos shows, a dupla Ângelo e Daniel comanda o tradicional baile country. O pacote de ingressos para todos os dias custa R$ 25. Quem não quiser ir todos os dias, vai pagar R$ 10 o ingresso antecipado. E para os shows de Fala Mansa, Chitãozinho Chororó e Bruno Marrone, o ingresso na hora vai custar R$ 15. Já para os shows de Gene Fireball e de artistas da região, o ingresso custa R$ 3 antecipados e R$ 5 na hora. As vendas estão sendo feitas na loja Daniel, farmácias da rede São Vicente e na loja Bitter Horse, na Barra Funda. E o tempo não muda amanhã. Confira a previsão. A quarta-feira, como hoje, vai ser de sol com pouca nebulosidade. A umidade relativa do ar fica em torno de 57%. A temperatura varia entre 13 e 32 graus. Quem pensa que no domingo de manhã todo mundo estava de olho na TV, se engana. Algumas pessoas, por necessidade, obrigação ou opção, não viram a final da Copa. Mesmo assim, não deixaram de vibrar com a vitória da seleção brasileira e a conquista do Penta. Muita expectativa, cerveja e churrasco. Esse era o retrato do brasileiro no domingo durante o jogo. Nesta casa, o samba dominou as pessoas e a festa não parou nem no intervalo. Já numa tapeçaria da Vila Sumaré, o proprietário aproveitou para reunir os amigos. Ninguém escondia a animação, mas enquanto alguns festejavam, outros trabalhavam. Às vezes a obrigação é mais importante do que a diversão, mesmo quando se trata de uma Copa do Mundo. Seu José, por exemplo, deu prioridade ao dever. É uma necessidade de terminar um serviço, né? Nem tanto por dinheiro, entendeu? Aqui o rapaz é freguês e eu preciso terminar o serviço, eu preciso trabalhar segunda-feira e eu preciso ir para outro lugar. Vale o sacrifício? Às vezes nem tanto, né? Mas precisa fazer, né? Nesta igreja, os fiéis deixaram de lado o futebol para cumprir com o compromisso religioso. Comemorar o título de Penta fica para depois do culto. É lógico que a gente torce, somos brasileiros, somos patriotas, né? Mas nosso objetivo é levar a palavra de Deus às pessoas e mesmo nesse momento de estar tendo jogo, nós estamos levando a palavra de Deus a todas as pessoas e, inclusive, se você olhar, você vai ver que tem bastante gente que preferiu primeiramente buscar a Deus, aí depois ver o resultado do jogo, né? E para que a comemoração fosse com segurança, os soldados da PM trabalharam normalmente. O capitão passou aos policiais as instruções da operação especial que aconteceu durante a folia. O Corpo de Bombeiros teve trabalho em Leme. Este oficial comemorou o segundo gol do Brasil, apagando um incêndio. Mas no fim do jogo, todos mereciam festejar. Afinal, essas pessoas que não viram a partida também são brasileiras. Hoje foi o dia do bombeiro. Por isso, amanhã, no Leme Notícias, primeira edição, você vai ver uma entrevista com o comandante e um soldado do Corpo de Bombeiros de Araras, falando da sua profissão e do trabalho desta corporação, cujo objetivo é salvar vidas. O primeira edição vai ao ar ao meio-dia, não perca. E o segunda edição volta amanhã, às 7 da noite. Fique agora com a reprise do programa do Gildinho. Uma boa noite para você e até amanhã.
Boa noite. Veja agora os destaques do Leme Notícias, segunda edição, desta quarta-feira, 3 de julho. Concurso público para professores é suspenso pelo juiz da segunda vara. Unifiam promove cursos de férias. Conselho Tutelar orienta adolescentes envolvidos com drogas. Intervias recebe prêmio pelo Projeto Escola. Veja também as opções para divertir a criançada neste período de férias escolares. Estas e outras notícias você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Fique ligado. A gente volta já. Quatro carros tiveram o seu interior furtado ontem na cidade. 2 deles no pátio da escola Raquel dos Anjos Marcelino, no Jardim Heloísa. O professor Sérgio Santiago Pirolo percebeu o quebra-vento do seu Gol 82 arrombado e logo notou que o toca-fitas havia sido furtado. O carro ao lado, o Fusca, da professora Márcia Angelim, também foi aberto e do seu interior foram furtados um óculos de sol e alguns CDs. E a bancária Maria Aparecida Borges da Silva, de 34 anos, foi à missa ontem por volta de 7 horas na Igreja Matriz de São Manuel. Ela estacionou seu carro na rua Joaquim de Góes, bem próximo à Praça Rui Barbosa. Quando voltou, o seu Fiat Uno, ano 83, branco, já havia sido levado pelos ladrões. E ainda ontem, por volta de 8 da noite, em patrulhamento pela Vila Bom Jesus, os policiais prenderam 3 menores, 2 de 17 e 1 de 15 anos, cheirando cola de sapateiro. Os 3 confessaram que compraram a cola para cheirar mesmo e que já tinham várias passagens pelo Conselho Tutelar por uso de entorpecentes. Os 3 estavam visivelmente intoxicados. O Conselho Tutelar foi acionado e já tomou providências para monitorar os adolescentes. Essa não foi a primeira vez em que o Conselho Tutelar é chamado para tratar de envolvimento de adolescentes com drogas. Felizmente, aqui em nossa cidade, poucos casos são registrados durante o mês. No caso de ontem, o conselheiro Joaquim foi quem atendeu o chamado da polícia. Conselheiro, nessas ocorrências, qual é o procedimento do Conselho Tutelar? Bom, o procedimento do Conselho Tutelar é tão somente localizar, né, os pais e levar ao conhecimento dos pais a atitude dos adolescentes. Quando os pais são localizados, vocês procuram orientar os pais com uma conversa? Como é que é o procedimento? De costume, os pais são notificados, né, a comparecer no conselho para que seja feita orientações, né, com respeito o que pode acontecer com os adolescentes com o uso de drogas, né? No caso desses adolescentes ontem, por exemplo, vai haver um acompanhamento deles para ver se eles vão reincidir no problema? No caso da delegacia de polícia, eles já têm um procedimento, né, que é mandado para as autoridades competentes. Agora, no caso do conselho, a gente encaminha grupos de apoio e algo parecido assim. Que conselho o senhor daria para os pais para que os filhos não se envolvam com drogas? O conselho que eu daria para os pais é sempre prestar bem atenção nos filhos, com a companhia que estão andando, na escola, o horário que está chegando em casa, e se detectar alguma coisa, um comportamento diferente, procurar conversar com seus filhos para ver o que está acontecendo com eles. Aqui em nossa cidade, qual é o tipo de droga que vocês têm apanhado ou que vocês têm visto que os jovens têm usado mais? É o crack, é a cola? Como é que está isso na nossa cidade? O que a gente tem mais visto é o uso de maconha. E hoje, por volta de 1 da manhã, a PM foi chamada no Jardim Saulo pelo comerciante Anderson Santos José. O seu depósito de gás teve 5 botijões furtados por meio de arrombamento do depósito. Os policiais fizeram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos.
E também em patrulhamento pela Bela Vista, por volta de 00:30, a polícia notou que uma casa na rua Carlos Albert estava com o portão aberto e a porta da sala arrombada. O vizinho, que é cunhado do proprietário, vistoriou a residência junto com os PMs e só deu falta de uma TV. Várias portas internas também haviam sido arrombadas. Perto do local, um suspeito foi detido, mas negou participação no furto e foi liberado. A Guarda Municipal recebeu hoje 16 coletes à prova de bala. Com isso, agora são 24 no total. Ainda não é o suficiente para todo o efetivo, mas, segundo o comandante da Guarda, o GM Richard, os coletes vão dar maior segurança para o policiamento feito especialmente durante a noite e nas demais ocorrências atendidas pela Guarda. Hoje, a GM tem um efetivo de 31 policiais. Já há previsão para a chegada de, no mínimo, mais 7 coletes para que os guardas disponham deste equipamento de segurança individual. Você vai ver daqui a pouco, concurso público da Prefeitura para professores foi suspenso pelo juiz da 2ª Vara. Fique ligado, a gente volta já. O concurso público para professores das escolas municipais foi suspenso em decisão liminar pelo juiz da 2ª Vara, André Alcântara. Agora o processo seletivo não vale mais, até que o caso seja julgado em definitivo. O promotor de justiça, Fernando Henrique de Araújo, entrou com uma ação no dia 18 de junho, pedindo a anulação do concurso público de professores e também a suspensão provisória. A Prefeitura Municipal tinha 72 horas para responder o processo e o fez dentro do prazo, na quinta-feira. A Prefeitura vai ser intimada dessa decisão, vai ser citada para se defender definitivamente na ação. E aí depois o processo volta para mim, eu manifesto sobre a defesa deles e aí a gente vai passar a produção de provas e no final sentença pelo juiz. Como ficam os candidatos aprovados? Eles podem apelar da decisão para serem empossados? É o que eu havia mencionado na ação e o juiz também expressamente colocou na decisão dele liminar. As pessoas que estavam prestando esse concurso, por enquanto elas não têm direito nenhum. Elas têm uma mera expectativa de direito. Ou seja, enquanto eles não tomarem posse, não forem nomeados, eles não têm direito a nada, porque o concurso ainda não se encerrou. Entendeu? Então essa, na verdade, a Prefeitura até pode se defender nesse ponto e os candidatos, se quiserem, até podem entrar com os recursos cabíveis, mandado de segurança, enfim, procurar as medidas legais que eles entenderem adequadas. Só que eles não têm direito a nada por enquanto. Então... Agora, com a liminar do juiz, a Prefeitura tem um prazo de 10 dias para recorrer. Olha, o Ministério Público entrou com ação porque acho que umas 31 candidatas estiveram lá dizendo que tinham ocorrido irregularidades. Algumas candidatas estiveram aqui também, em torno mais ou menos de umas 20, e disseram o contrário. Então, não tem uma prova documental, só a prova testemunhal. As pessoas que não passaram falaram que tinha irregularidade, as que passaram falaram que não tinham, né? Então é isso, se alguma delas tivesse confirmado alguma daquelas irregularidades, eu, na minha função, ia dar um parecer para a administração pública para anular o concurso, mas no caso eu não vi nada, então para mim o concurso é válido. E o promotor também informou que os moradores de Santa Cruz da Conceição que pagaram à vista o IPTU de 1997 vão poder receber de 10% a 20% sobre o valor pago, já que a cobrança foi ilegal. No ano de 97, houve uma lei municipal no município de Santa Cruz da Conceição, reduzindo o desconto para quem pagasse ISS e IPTU à vista. O que aconteceu? Eles não poderiam aplicar essa lei no mesmo ano, só no ano seguinte. Com isso, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e conseguiu ganhar a condenação no primeiro Tribunal de Alçada Civil. O processo baixou agora recentemente
E o que aconteceu? Nós pedimos para as pessoas que pagaram à vista, nós estamos pedindo para comparecerem aqui na promotoria. Por quê? Porque elas vão ter direito à devolução dessa diferença do desconto. Era 30% do desconto do IPTU e baixou para 10%. E era 20% do desconto para ISS e baixou para 10%. Essa diferença de 20% e de 10% em cada imposto, as pessoas que pagaram à vista têm direito a essa devolução agora, no ano de 2002. Só que, para isso, eles têm que comparecer aqui na promotoria para poderem se habilitar no processo, porque nós não temos condição de saber quem pagou à vista e quem não pagou. Tem algum telefone? Quem quiser saber mais sobre o assunto pode ligar para 571-3030 e falar com o promotor Fernando Henrique Moraes de Araújo. 7 casos de leishmaniose foram registrados em Pirassununga no mês passado, 5 deles no bairro de Cachoeira de Emas. Por causa disso, agentes da saúde da cidade e a Superintendência do Controle de Endemias de Ribeirão Preto passaram a trabalhar no combate ao mosquito transmissor. As casas estão sendo vistoriadas à procura de focos de proliferação. Não há prazo para o término do trabalho. Em 2001, 7 pessoas contraíram a doença. De acordo com o secretário da Saúde, José Palaveri, o principal motivo do elevado índice de ocorrência de leishmaniose na cidade é a falta de informação da população e até de profissionais da saúde. Num dos casos confirmados em junho, um paciente passou por 3 médicos e não teve a doença detectada. A doença é causada por um protozoário que, para se reproduzir, precisa de um hospedeiro invertebrado. Este hospedeiro é um mosquito chamado no Brasil de biriguís, mosquito palha, mosquito pólvora ou cangalinha. Esses mosquitos têm hábitos noturnos, atacando suas vítimas para sugar sangue, em geral no entardecer e no começo da noite. Por meio da picada, transmitem a doença para o novo hospedeiro, ou o hospedeiro animal ou o homem. Você vai ver no próximo bloco o cardápio de opções para as férias escolares da criançada e ainda os cursos de férias oferecidos à comunidade pela Unifian. Voltamos já. É um instante só. A Intervias comemora hoje à noite a conquista do Prêmio Top Social ADVB 2002, com palestra e coquetel, no Teatro Estadual Maestro Francisco Russo, em Araras. O prêmio foi recebido pelo programa Projeto Escola Intervias, que promove a educação de trânsito para estudantes e professores das escolas de ensino fundamental da região. O vice-presidente da ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Lívio Giosa, vai palestrar sobre o tema Responsabilidade Social, a nova virtude empresarial. O evento começa daqui a pouco, às 8 da noite. Os alunos da Unifian estão de férias, mas as salas de aula não vão ficar ociosas. A direção da universidade vai oferecer vários cursos nas mais diversas áreas. Confira. Julho é um mês em que as salas estão vazias, mas a Unifian começa com os cursos de férias. Animais silvestres em cativeiro e direito geral penal já estão sendo cursados essa semana. A partir do dia 15, mais 4 cursos na área de direito, administração e medicina veterinária vão começar. Qual é o objetivo dessa iniciativa? Bom, em primeiro lugar, trazer para dentro da universidade pessoas que ainda não são alunos daqui ou ex-alunos. Em segundo lugar, proporcionar para o nosso aluno de graduação e de pós-graduação cursos de temas que ou não são abrangidos de uma forma profunda na graduação ou às vezes ficam fora do próprio currículo mínimo do curso.
Então, esses seriam os grandes motivos, aliado também ao fato de que muitos alunos querem aproveitar o período de férias para cumprir as suas atividades complementares. Desde dessa década, de 1990 a 2000, o Ministério da Educação está exigindo de alguns cursos atividades complementares. E uma parcela dessas atividades ela é cumprida através de palestras, simpósios e cursos. Alguns cursos, como o de matemática financeira, ministrada pelo professor Martinetti, ainda não tem número de alunos suficiente. O público-alvo nosso hoje é alunos aqui da Unifian, né? Nós temos também como público-alvo executivos, empresários, público-alvo também, nós temos as pessoas interessadas em cálculo financeiro, bancários, todo o pessoal que trabalha realmente ligado à área financeira das empresas e as pessoas que se interessem, né, em conhecer os fundamentos básicos da matemática financeira. É o primeiro ano de medicina veterinária na faculdade e os cursos oferecidos nesta área tiveram bastante procura. Nossos cursos de férias têm como objetivo difundir conhecimento em primeiro lugar. Então, esse curso é orientado a alunos de veterinária, alunos de biologia e também a produtores rurais que vão ter novas opções de produção a nível de campo. Além do Animais Silvestres em Cativeiro, que é o que a senhora vai lecionar, tem algum curso gratuito? Olha, nós faremos então 2 cursos que são pagos, que é a criação e manejo de ratitas, que são avestruzes e emas, e também o de manejo e criação de animais silvestres. E também estaremos ministrando um curso de química básica, para que os alunos possam ter um bom conhecimento básico e possam acompanhar bem o segundo semestre da disciplina de bioquímica e biofísica. Quem estiver interessado pode procurar a secretaria da faculdade. A taxa de inscrição é de R$ 80. A baixa umidade relativa do ar está causando um aumento de pelo menos 50% no número de atendimentos de pessoas com problemas respiratórios em nossa região. Segundo dados do Laboratório de Tecnologia da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAEP, o mês de junho foi o mais seco do ano, com a umidade relativa do ar tendo um índice médio de 57,7%, mas chegando a uma mínima de 27%. Segundo especialistas, é necessário pelo menos 35% de umidade relativa do ar para que a mucosa nasal mantenha sua integridade. O tempo seco, combinado com temperaturas mais baixas, com a poeira e com as queimadas, contribuem para agravar os sintomas de pessoas que possuem alergias. Os problemas podem ser minimizados se forem tomadas algumas precauções que, segundo os médicos, é importante deixar que os ambientes, sempre que possíveis, fiquem abertos, evitar aglomerações, colocar recipientes com água ou toalhas molhadas nos quartos e tomar muito líquido. E o tempo amanhã não muda muito, sem chuva e com a umidade baixa. Confira a previsão. A quinta-feira vai ser de sol com pouca nebulosidade, sem probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar fica em torno de 56%. A temperatura varia entre 10 e 35 graus. As férias escolares chegaram e muitos pais ficam apreensivos, já que criança em casa à toa pode ser sinônimo de problemas. Mas com um pouco de planejamento é possível agendar passeios e atividades que ocupem a galera e garantam muita diversão e boas recordações. Confira. É bom para todo mundo, mas desde que bem aproveitadas. Não é preciso ir muito longe para se divertir. Essa colônia de férias para crianças de 6 a 16 anos promete satisfazer até os mais exigentes. Aqui no acampamento eles fazem várias atividades, um atrativo principal até para o República Lago, a gente tem várias atividades náuticas, são muito legais, banana boat, caiaque, o aquajump, um trampolim grande que a turma pula, cai na água, diversão não falta, com certeza.
A gente tem algumas atividades fora, não só no lago, com certeza uma tirolesa grande, 120 metros aí, que eles voam sobre o lago. Tem um arvorismo, que são várias passagens entre árvores, tem a sensação de estar andando em alguma copa de árvore, muito legal. Tem as tradicionais, futebol, vôlei, basquete, umas trilhas de bicicleta que a gente faz por alguns caminhos aí alternativos, também é bem atrativo, eles gostam demais disso. Muro de alpinismo, uma escalada de 12 metros de altura. E tem várias outras coisas que chamam atenção. Tem uma trilha onde só entra na lama, por incrível que pareça, mas é muito legal. É uma meleca, só todo mundo atola. Depois a gente vai para o fute-lama, que é um futebol num campo de lama, só é mais lama do que fute. Então tudo isso é uma diversão geral e com certeza é isso que faz sucesso. Todo mundo vem para cá e gosta demais. Para passar uma temporada lá não é tão barato, mas a segurança e as opções valem a pena. Tem muitas atividades que tem um coordenador especial que cuida disso. A criança, para vir para cá, ela faz um pagamento à vista de 860 ou 3 vezes R$300. E quem não quer ficar em Leme pode procurar passeios que saem por menos de R$80. Para a viagem de um dia, um passeio dos pais com o filho numa faixa etária de 10, 12 anos, a gente recomenda para fazer o Hopi Hari, se é que ele não foi ainda. Tem um trem, esse já é uma faixa etária um pouquinho mais baixa, que eles saem ali próximo do Carrefour em Campinas e é um trem tipo Maria Fumaça, que vai até Paranapanema, a gente acha interessante. Mesmo o Play Center, que já é meio vovozinho, aí, meio antigo, mas eu acho interessante. Aqueles pais que já têm os filhos já um hábito de uma viagem um pouco mais cultural, algum teatro infantil na própria capital, ou conhecer algum lugar histórico mesmo na cidade de São Paulo, como se fosse o pátio do colégio, ou então o Museu do Ipiranga. São vários roteiros que dá para se fazer de um dia só. As crianças que não gostam de muita agitação podem procurar se divertir nos pesque-pagues da cidade. Pode pescar à vontade e o preço é cobrado por quilo. Quem prefere se divertir sem gastar muito, uma boa opção é ir ao cinema. O filme O Ataque dos Clones, que estreou na última segunda-feira, já é um sucesso mundial e promete atrair a todas as idades. Mas quem não está afim de sair de casa e curtir um filme com pipoca, o ideal são os lançamentos em vídeo. Harry Potter, Dragon Ball Z, Beethoven 4 e Xuxa e os Duendes são alguns dos mais novos. Se você é daqueles que preferem o ar livre e a natureza, o Zoológico Municipal é a atração perfeita. Muitos bichos, playground e trilhas ecológicas para relaxar. Nessas férias, não importa se você vai ficar em casa ou se vai passear. O importante é se divertir. Olha, é muito importante para a criança brincar. Nas férias ela existe para que você possa estar brincando e o jogo em si tem muitas funções didáticas importantes na formação global da criança. Acredito que você, tirando ela de casa, levando ela para espaços que possam estar oferecendo atividades de lazer, como as prefeituras muitas vezes oferecem esse tipo de coisa, ou clubes, ela vai ter contato com outras crianças, vão poder estar se socializando, trocando experiências. Isso é muito bom e importante na formação de uma criança. E amanhã é o Dia Internacional do Cooperativismo. E o Leme Notícias, primeira edição, tem como convidado o assessor especial do Sebrae São Carlos para cooperativas. Ele vai conversar conosco sobre a origem do cooperativismo e dos benefícios e tipo de atividades e ainda relatar as experiências de cooperativas bem-sucedidas na região. Não perca, amanhã ao meio-dia. E o Leme Notícias, segunda edição, volta amanhã às 7 da noite. Uma boa noite para você e até lá.